Boa noite, irmãos. O Senhor nos abençoe hoje, né? Muito bom conhecer você que a gente não via há um tempo. Graças a Deus. E eu fico muito honrado por vocês se deslocarem para estar aqui, para me ouvir. Acho que você deveria ter um gosto melhor, né? Mas na década de 60, Vitória da Conquista, década de 60 até 70 e pouco, Vitória da Conquista foi abalada por um mover do Espírito Santo. Vitória da Conquista foi uma das cidades do Brasil que foram usadas essas cidades para abençoar a nossa nação, a nossa pátria. Muitas coisas aconteceram, muita água rolou debaixo da ponte. E eu estava ali atrás orando, cantando também, vendo as meninas dirigir aqui o louvor. E Deus falou muito forte comigo. E eu queria convidar você para a gente orar por essa cidade. As cidades, não fique espantado com o que eu vou falar, nem desanimado. Obrigado. Não fique desanimado, mas há ocasiões em que cidades ficam doentes. Assim foi com Nínive, assim foi com outras cidades. E eu entendo que Belo Horizonte é uma cidade que adoeceu. Ainda que tenham as denominações se multiplicado, mas eu sinto aqui uma doença. Vitória da Conquista, eu falei o quê? Belo Horizonte. Eu acho que também. Qualquer hora dessa, se Deus permitir, eu gostaria de contar um pouco a vocês sobre o avivamento que aconteceu na década de 60, começando em 63, principalmente 64. E o que aconteceu depois disso? Havia o Espírito Santo se movendo naquela época, mas o homem, ele é um rei Midas ao contrário. Mas a história do rei Midas, não. Onde ele tocava, aquilo virava ouro. Por isso ele morreu de fome, porque ele ia pegar o pão, pegar a comida e morreu de fome, não podia comer. E nós, como homens, ao tocarmos nas coisas de Deus, a gente transmite muitas nossas doenças. Eu queria que a gente orasse um pouco e levantasse um clamor por essa cidade. Amém. E que o rosto do Senhor se voltasse para essa cidade. Amém. Que a compaixão dele, a misericórdia dele viesse sobre esse lugar. O que vocês acham? Amém. Então, levanta a sua voz, pede, Senhor. Por favor, meu irmão, abra a sua Bíblia. Não em Gênesis 26. Nós vamos chegar lá. Mas eu queria dar uma passada por um outro texto. Que é João 7. João 7. Versículo 37. O que é que diz João 7, 37? Tudo bem lá, Marcinha? Como está sua mãe? Amém. Deus vai fazer a obra dele. Amém. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo. Quem crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele falou
Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não havia sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O quadro mudou? O quadro mudou? Sim ou não? Sim. Jesus já foi glorificado? Já foi glorificado. Tanto sim que, algum tempo depois, o Espírito Santo foi derramado. Esse Espírito Santo foi derramado e chegou até nós. Amém? Amém. Então, qual é a promessa para nós? Que do nosso interior fluirão rios de água viva. Esse texto está falando para nós, é a mesma visão de Ezequiel quando ele vê o rio que sai pela porta do templo curando nações. Porque o templo somos nós. O templo não é um lugar. O templo é o povo de Deus, que bebeu do Senhor, recebeu do Senhor, e agora do seu interior. O que acontece? Fluirão rios de água viva. Então, amados, esse é o normal. Isso é o normal. Amém? Amém. Isso é o normal. O problema nosso é que nós nos acostumamos com o comum e não buscamos o normal. Nós nos acostumamos em não ter em nós um rio que jorre, que alcança as pessoas, que cura as nações, que cure os pântanos, que cure os brejos, que cure essa situação que está no mundo. O Senhor já foi glorificado. O Espírito já nos foi dado. E quem crê em Jesus, do seu interior, fluirão rios de água viva. Agora, a minha pergunta, e você precisa ser muito sincero: o rio de água viva está fluindo em você? Isso não é acusação, tá? Por favor, não tome como acusação. Não tome como uma inquisição, alguma coisa assim para te apertar. Mas do seu interior está fluindo o rio de água viva, curando pessoas, curando cidades, curando ruas? Sim ou não? O normal não seria que a rua que a gente mora fosse tocada pelo rio de Deus que está em nós? Não seria o normal? Não seria normal que as pessoas que trabalham conosco nas empresas fossem alcançadas pelo rio de Deus? Não é esse o normal, amados? Sem nenhuma autoacusação, sem nenhum espírito de vitimismo, como é que nós estamos? É uma pergunta. É uma pergunta. A gente pode dizer assim: olha, é verdade, não está fluindo aquele rio de água viva. Algumas vezes saem algumas gotas, sai um riachinho. Mas você sabe qual é a visão que eu tenho? Eu tenho uma visão assim de como se fosse um poço artesiano, com uma força muito grande, jorrando a partir de nós e tocando nas vidas. Você tem essa visão também, não? Se você não tem, você precisa ter, porque essa é a promessa. Você concorda comigo, não? Amém. Tá. Então eu vou fazer outra pergunta. Se não está jogando de nós esse caudal, este jorro de água, será porque alguns poços foram entulhados? Quem leu Gênesis 26? Uma boa turma. Gênesis 26 fala de quê? Qual é o assunto central de Gênesis 26? Poços entulhados. Eu queria tomar com vocês um tempinho para a gente dar uma lida
fazer uma análise, buscar de Deus. Senhor, fala conosco. Fala conosco. Mas aqui eu preciso falar algo que a gente precisa sempre lembrar, que às vezes a gente pega um texto do Antigo Testamento, estou falando do Antigo Testamento conforme a nossa compreensão de Antigo e Novo Testamento, tá? Eu estou pegando aqui o entendimento comum. Não estou falando do entendimento normal, estou falando do comum. A gente compreende muitas vezes que Novo Testamento e Velho Testamento é só uma questão de livros. Então, o Novo Testamento começaria em Mateus, terminaria em Apocalipse, e o último livro do Antigo Testamento é Malaquias, o primeiro é Gênesis. Mas, amados, a palavra fala de si mesma que ela é útil e toda ela é inspirada por Deus. Onde é que está escrito isso? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17 em diante. E aí, quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada por Deus, está falando do Novo e do Velho Testamento? Da Escritura. O que significa Novo e Antigo Testamento? Quando Jesus toma o pão, ele diz: esse é o sangue do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento não diz respeito nem a tempo, nem a livros. Diz respeito a onde a palavra está escrita. Porque a promessa de Deus em Jeremias é que ele escreveria a sua lei onde? Na nossa mente e no nosso coração. Então, o Novo Testamento é quando a lei está escrita aqui dentro. O Velho Testamento é quando a lei permanece na pedra. É muito importante a gente entender isso, porque a gente acha que o Velho e o Novo Testamento é uma questão de livros, uma questão de tempo. Se fosse uma questão de tempo, começaria no nascimento de Jesus, começaria na morte de Jesus, começaria na ceia, quando ele fala: esse é o sangue do Novo Testamento. Não é tempo, não é livro, é onde a lei está escrita. Se a lei está escrita no seu coração, você está no Novo Testamento. Se a lei não está escrita no seu coração e na sua mente, você está no Velho Testamento. Eu estou falando isso porque eu preciso que a gente leia nesta noite Gênesis 26 com o coração de Novo Testamento. Está me compreendendo? Não? Amém. Então, vamos lá para Gênesis 26. Gênesis 26. Como é que começa Gênesis 26? E havia fome. Havia fome. Eu comentei com os irmãos que a fome é o sentimento mais premente, o sentimento mais aguçado, o sentimento mais forte que acomete o homem, que toca no homem. Não há nada mais forte do que a fome. E eu comentei com os irmãos aqui, fiz uma pergunta inconveniente, e a pergunta foi a seguinte: se eu convidar vocês para a gente sair daqui e passar em alguma banquinha aí e comer um sanduíche de carne humana, quem iria comigo? Quem iria? Eu tenho a impressão que nem eu iria. Mas eu não preciso lembrar você a história daquela equipe de rugby, aquela equipe uruguaia, que passou um tempo lá no gelo, e a única coisa que comeu foi o cadáver de seus amigos. É isso que a fome faz. Existe uma diferença muito grande entre fome e vontade de comer. A fome leva você a fazer loucura. A fome leva você a fazer coisa pesada. Eu passei uma situação de fome, e várias vezes eu passei, remando alguns dias, já não tinha mais comida, e aí paramos no acampamento indígena. O pessoal estava cortando madeira. E paramos ali, e nos ofereceu comida.
Na fogueira estava uma cabeça de macaco sendo assada. E aí eles pegaram um pedaço do macaco, puseram no prato e deram para mim, meu companheiro de viagem. E quando eu cheguei com uma carne do macaco assim perto do nariz, estava podre. Então era macaco podre. Se fosse só macaco, né? É um macaco podre. É demais, né? E eu não podia, em hipótese nenhuma, recusar aquela comida. Primeiro, porque eu estava com fome. Segundo, porque comida para eles, quando eles oferecem, é uma questão de hospitalidade, é uma questão de honra. Então, o recurso que eu tinha foi pegar a pimenta que estava ali do lado e pus no prato e pus pimenta. Eu comi pimenta do macaco. Mas é isso que a fome faz. Isso é que a fome faz. Jesus conta a parábola da grande ceia. Vocês se lembram? Jesus avisa e convida as pessoas no dia da ceia. Ele manda avisar que estava pronto. E as pessoas falaram o quê? Eu peço que você me desculpe, porque eu comprei um terreno e preciso ir ver. O outro fez o quê? Eu comprei 5 juntas de boi e preciso treinar. O outro falou assim, eu casei, portanto, eu não posso me envolver com festinhas. Tem 3 grandes tolos nessa história. Um que comprou um terreno sem ver. Tem uma história lá em São Paulo, do homem que comprou um terreno de frente para a praia. Só está do lado do mar. Era de frente para a praia. Ele só viu o terreno dele quando a maré baixava. Loucura! Comprou um terreno para ver depois. Quem entende de juntas de bois, quem morou no interior, sabe que boi para puxar carro tem que ser treinado de bezerro. Comprar boi velho para treinar não dá certo. E o outro toma o casamento como desculpa para não ir na festa. Ou seja, a gente muitas vezes pega coisas que Deus nos deu e a gente usa aquilo contra Deus. Deixa eu lhe contar uma experiênciazinha dentro da experiência que eu estou contando. Um dia eu terminei de ministrar lá em Jundiaí e uma senhora chegou para mim, eu estava falando sobre entrega do coração ao Senhor, trabalhar para o Senhor, se dedicar ao Senhor. A mulher veio para mim e falou, veja bem, eu tinha um chamado de Deus muito forte, mas eu casei e agora eu tenho filhos. Eu não posso mais me dedicar ao Senhor como eu gostaria. Eu falei, tá bom, traz seus filhos aqui para mim. Aí trouxe, eu pus a mão na cabeça dele e falei, Senhor, leva essas crianças para o teu reino para não ficar desimpedida. Eu falei, minha irmã, a minha Bíblia diz que os meus filhos são flechas na mão do guerreiro. Os meus filhos são ajudantes da obra. Você está dizendo que eu estorvo? Ela falou, não, mas pelo amor de Deus, nunca mais falou comigo sobre o tema. Aí eu ia orar mesmo. Eu ia orar. Esse texto das bodas fala de 3 coisas que nos atrapalham: os relacionamentos, as propriedades e as atividades. 3 coisas que não são pecado, mas mal usadas nos impedem de servir ao Senhor. Atividades, relacionamentos e propriedades. Mas qual era o problema dessas pessoas? Qual era o problema dessas pessoas? Eu dei toda a dica para você. Falta de fome. Falta de fome. Porque quem está com fome não se preocupa com boi, a não ser para matá-lo. Quem está com fome não vai ver terreno.
Quem está com fome não vai se mover com festa. Porque precisa comer. Um dos nossos problemas é que a gente se distraiu com muita coisa e a gente perdeu a fome de Deus. Por isso, amado, não flui de dentro de nós o rio de águas vivas. Então, meu convite nesta noite é que a gente comece a desentulhar os poços que foram entulhados. Num tempo de fome, Deus chega para Isaac, versículo 2, diz: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Por que Deus fala isso para Isaac? Não vá para o Egito. Tem outro momento que Deus manda para o Egito, mas não foi esse aqui não. Quando Deus manda Jacó para o Egito, lembra? Vai encontrar com José. Ele fala: vai para o Egito e eu vou com você. Mas aqui Deus fala: não vá para o Egito. O que estava movendo Isaac a ir ao Egito? Fome. E por que Deus se antecipa e fala: não vá para o Egito? Quem se lembra? O texto fala de uma fome além da primeira fome. Então tem uma referência atrás. O que aconteceu com Abraão? O que aconteceu com Abraão? No tempo da fome, ele foi para o Egito. Amados, a gente tem que tomar muito cuidado com os momentos de vulnerabilidade, para a gente não sair de diante de Deus. Quando Jesus teve fome, lá no deserto, o diabo chegou. O diabo não chegou antes da fome. Ele esperou Jesus se tornar vulnerável. Aí ele chegou. No momento de vulnerabilidade, fique quieto. Espere em Deus. Não se mova. Amém? Amém. Uma vez escutei uma pessoa falando: é engraçado, mas é terrível. Deus, se o senhor não fizer, eu vou fazer. Loucura? A gente não fala isso, mas a gente faz. A gente espera uma palavra de Deus, a palavra não vem, fala: eu vou fazer. E o pior, que alguns dizem assim: eu vou fazer pela fé. Fé em quem? Fé em quem? Se Deus não falou, não existe fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Como é que pode haver fé se Deus não falou? Pode por acaso o leão rugir sem ter pego uma presa? Pode por acaso o profeta falar sem que Deus tenha inspirado? A fé não nasce do nada. A fé não tem autogeração. A fé é gerada pela palavra do Senhor. Se Deus não falou, não é fé. Que Deus tire de nós essa coisa terrível de fazer as coisas pela fé. Eu brinco dizendo que tem gente que dá cheque pela fé. Já viu, não? Eu não tenho dinheiro, não vou dar um cheque pela fé. E aí gera um conflito muito grande, que o gerente do banco não tem fé para pagar. Não é? A fé nos move. Mas é aquela fé que Deus falou conosco. Exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé vem de Deus. A fé vem por Jesus. A fé não nasce em nós, ela nasce em Deus. Amém? Amém. Se não for a fé de Deus, não presta. Quando Pedro e João curam o homem na porta do templo, as pessoas correm para ver o que era. E Pedro fala assim: por que vocês estão olhando para mim? Esse homem foi curado pela fé que vem de Jesus Cristo. Se Deus não falou, não desça ao Egito.
Fique com fome com Deus. Fique com fome. Não é isso que a palavra ensina? Melhor é um bocado seco no lugar de paz. Não é isso que a palavra ensina? Não vale a pena ser movido pela fome e fazer aquilo que Deus não quer. Por isso que Deus não se antecipa. Deus se antecipa, porque Abraão fez a mesma coisa. Não é uma coisa estranha? O pai da fé não teve fé para ficar num ambiente de fome. Aí ele vai para o Egito, falando de Abraão. O que acontece lá no Egito? Mais ou menos como Ananias e Safira. Gente, nem toda unidade é de Deus, viu? Tem unidade do diabo. Ananias e Safira prova que tem unidade do diabo. E Abraão, com a mulher, fez uma combinação que não era de Deus. Não foi que Abraão falou para ela? Fala que você é minha irmã. Porque ele soube que o homem lá era mulherengo. Correto? E a menina com a qual Abraão era casado, tinha só 75 anos, era uma adolescente, lindíssima. Falei, esse homem vai te tomar de mim, se descobrir que eu sou tua esposa, me mata. O que aconteceu com Isaac? O que aconteceu com Isaac? Exatamente a mesma coisa. Aí alguns pentecostais dizem assim, espírito familiar. Não, é padrão que a gente estabelece. A gente estabelece padrão para os nossos filhos. A gente estabelece costume para os nossos filhos. E as coisas incomuns passam a ser comuns e depois passam a ser normais. Não, meu pai fazia assim. Meu avô fazia assim. E eu também faço. Eu gosto muito de uma frase da Escritura relacionada com Josias. Josias era filho de Amon e Manassés, 2 reis terríveis. Eles morrem e Josias vai ao trono. Com que idade? 8 anos. Ele tinha 8 anos, vamos pensar em 8 anos, mas não era tanto. 8 anos de observação do avô e do pai. 8 anos observando. Quando Josias morre, antes de morrer, aos 16 anos, ele promove o maior avivamento que Israel experimentou, aos 16 anos. E quando ele morre, o escritor do livro dos reis diz assim, e Josias andou no caminho de seu pai Davi. Ele escolheu a referência da sua vida. Você não precisa seguir nos caminhos errados dos seus pais, dos seus avós. Você não precisa, não é obrigatório. Você pode começar um novo caminho para que os seus filhos e os seus netos sigam no seu caminho. Amém. Não é obrigado. Não é obrigado andar no trilho ruim. Nós devemos criar um trilho novo para os que vêm depois de nós. Eu não sei quanto tempo eu vou viver ainda aqui com vocês, eu não sei. Pode parar, né? Eu não sei quanto tempo. Não me importa, não. Não me importa. Às vezes eu entro no avião e pergunto, Deus é agora? O Senhor juntou todo mundo que deve morrer no mesmo momento, nesse voo, até agora não deu certo. Mas enquanto eu estou aqui, eu trabalho como um pedreiro que levanta uma casa com lajes. Eu quero deixar a laje que eu estou construindo muito bem feita, os ferros no lugar, para que aqueles que venham depois de mim não tenham o trabalho de desmanchar o que eu fiz. Eu estou querendo criar um caminho novo para os que vêm depois de mim. Não é justo eu fazer uma obra de qualquer jeito. Não é justo.
E o Senhor fala para Isaac: peregrina nessa terra, habite em tendas, como seu pai habitou. Não ponha raízes aqui. As tendas falam de mobilidade, falam de disponibilidade, falam de desapego, falam de prontidão para servir ao Senhor. Peregrina na terra. A terra é sua, mas não põe raiz aqui. A terra eu dei para você, mas não põe raiz aqui. Eu brinco dizendo aos irmãos que nós somos a única planta que tem raiz para cima. A nossa seiva não vem de baixo. Nós podemos ter uma vida diferente. Nós podemos. Nós não precisamos seguir as pessoas que andaram erradamente antes da gente. Não precisamos. E ele peregrinou naquele lugar. O versículo 5. Aliás, eu vou ler toda a promessa. Peregrina nessa terra. Versículo 3. E eu serei contigo. Amém? O que você acha dessa proposta do Senhor? Ser peregrino aqui? Eu já contei para os irmãos e vou contar para vocês. A minha filha Cindy, com esse trabalho com o pessoal lá do Oriente Médio, um dia ela estava conversando com uma missionária que trabalha lá naquelas regiões, e ela contou que ela estava conversando com um beduíno ali daquela área do sul do deserto, Saara, do Sahel, né? E a missionária começou a falar de Jesus para o beduíno, e ela se entusiasmou, começou a falar da igreja, e falando da igreja, a igreja de Jesus Cristo, e contando como é que era a vida da igreja. Aí o chefe beduíno perguntou para ela assim: a sua igreja é leve? Entendeu a pergunta? Não? A sua igreja é leve? Ela não entendeu. Leve como? Não, porque se a sua igreja é leve, eu vou mandar uns camelos lá para buscar a sua igreja, para ela vir aqui ensinar para a gente. Quando a Cindy me contou isso, eu sofri um impacto e comecei a pensar de mim: Senhor, minha vida é leve. O Senhor pode mandar um vento e a minha vida vai ser levada pelo teu vento? Ou eu estou agarrado nas coisas? Sua vida é leve. Deus pode mover você como Ele quiser, para onde Ele quiser. Você mora em tendas? Você mora numa mansão, numa casa? Eu contava para os irmãos que eu trabalhei um tempo numa igreja cigana ali em Campinas. E eles moram no bairro, nos bairros mais chiques de Campinas, Taquaral. Então são casas assim de metal, de mármore, coisas assim fantásticas. Eu ia lá com eles, uma casa lindíssima, e um quintal grande, e tinha uma barraca. Eles moravam na barraca. A casa era só para mostrar para os vizinhos que eles tinham dinheiro, mas não gostavam da casa. Peregrina na terra. Não lança suas raízes aqui. Não vale a pena. Isso aqui vai ser queimado. E o que estiver preso na terra vai ser queimado. Mas nós não somos daqui. Amém? Amém. Peregrina na terra, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência. Eu queria que você pensasse na sua descendência. Eu queria que você pensasse na sua descendência. Ah, mas não sou nem casado. Tudo bem, querido, mas você vai ter filhos e netos se Jesus não voltar antes. O que é que você está deixando para os que virão depois de você? Ah, mas talvez não venha assim, mas talvez venha.
Talvez a gente não tenha tempo, mas talvez a gente tenha. Não sejamos relapsos. Não sejamos negligentes. Versículo 4: multiplicarei a tua descendência com as estrelas do céu, e darei a tua descendência todas essas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Amém. Olha aí a promessa para nós. Você não pode se prender a nada, porque você tem um trabalho a fazer, que é abençoar todas as nações da terra. Se você se envolver com isso, com essa terra, você não pode se envolver com aqueles com os quais Deus quer que você se envolva. Não há tempo. Não há tempo para isso. Versículo 6. Assim habitou Isaque em Gerar. Eu tenho o costume de buscar o significado de todos os nomes que aparecem na Bíblia. Não sei se você tem esse costume. Tem, não? Eu quero me incentivar. Gente, não tem nenhum nome posto na Bíblia fora de lugar. Eu comecei a perceber isso quando eu comecei a estudar o livro de Neemias, que eu estou estudando desde 77. Semana parece, né? E eu, quando aparece o nome, eu vou dizer: Senhor, o que significa? A palavra Gerar significa alojamento, ou seja, um lugar de passagem. Ele pôs sua barraca num lugar de passagem. Foi isso que ele fez. E aí, quando os homens chegam para ele, ele fala a respeito de Rebeca. E o que ele fala a respeito de Rebeca? É minha irmã. Tal pai? Tal filho. Você acha que é espírito familiar ou é padrão estabelecido? Porque quem fala espírito familiar é mais fácil, né? Sai demônio, ponto, acabou. Mas não é. O problema é que não dá para repreender cultura. Às vezes a gente aprende, estabelece cultura na nossa casa, e as coisas não erradas, ele põe a culpa de Satanás. E Satanás tem uma aposta larga, né? Mas é injusto até com Satanás quem faz isso. É uma justiça. Porque não é verdade. São coisas que a gente vai estabelecendo como regra para a nossa vida. No verso 8, você vai perceber que diz que eles viram Isaque acariciando Rebeca. Eu não sei qual é o tipo, mas olhando, assim, é esposa. Né? Eu não sei como, não vou imaginar. Fica aí a critério de vocês imaginar. Mas eles correm, avisa Abimeleque, e Abimeleque fala assim: o que é isso que está fazendo conosco? Você está querendo trazer maldição sobre a nossa vida? E Abimeleque dá uma ordem: ninguém toque nem nesse homem, nem nessa mulher. Quem tocar nesse homem, nessa mulher, será morto. Será morto. Versículo 12. Semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele ano, aquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoava. Semeia, meu irmão. Semeia. Semeia a palavra. Semeia boas obras. Faça o bem. Amém? Amém. Faça o bem. A palavra diz que quando nós fazemos o bem, as pessoas glorificam a Deus. Amém. Hebreus capítulo 10, verso 19 em diante, fala que nós devemos nos considerar uns aos outros para nos animar ao amor, às boas obras e a congregar. Temos que nos animar. Temos que perguntar: irmão, você continua fazendo boas obras? E a gente fala assim: não faço boas obras não, porque a gente não sabe o que a pessoa vai fazer. Não é problema seu não, meu querido. A minha Bíblia diz assim: dá a quem te pede e não volte as costas a quem te pede emprestado. Sim ou não? Sim. É verdade que eu preciso ouvir o Espírito Santo numa situação dessa. Mas
Nunca fechar o coração antes de ouvir o Espírito Santo. Estão me compreendendo? Não faço como aqueles dois que passaram ao lago. Lembra? Quem é o passou ao lago? O sacerdote ou levita. A gente passa ao lago hoje, não, de alguém necessitado. Um simples levantar do vidro é passar ao lago. Quando a gente levanta o vidro do carro, você está passando ao lago. Talvez você não vai dar dinheiro, talvez é uma palavra que a pessoa está precisando. Mas não feche seu coração para ninguém. Nunca. Jesus nunca fechou o coração para ninguém. Ele sempre atendeu. Versículo 13. Versículo 12, ele semeou, porque o Senhor abençoava, e engrandeceu-se o homem, e enriquecendo até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, e muita gente do serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Aqui começa o problema dele. Amados, o inimigo sempre tentará nos destruir. Por quê? Porque ele não pode tocar em Deus. Então ele vai tocar nos filhos de Deus. E o que eles fazem? Eles entulham os poços. O que é um poço? Qual o significado de um poço numa aldeia? Qual o significado do poço numa terra seca? Em Moçambique, em Angola e outros lugares, existem missões que somente fazem poços. E quem controla o poço, controla a aldeia. Quem controla a água é o chefe da aldeia. Eu estou dizendo isso porque temos alguns missionários na África, e quando ele faz o poço, ainda que tenha um chefe na aldeia, mas ele é a pessoa de maior poder, porque ele tem água. Ele tem água. E os homens daquela cidade começaram a entulhar. Versículo 18 diz assim: tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão. Ele está falando aqui, amados, de algo que Abraão fez e que foi cortado, foi entulhado. Agora, como é que um poço é entulhado? Pode ser por desbarrancamento, ou pode ser que ele vai jogando aos poucos as coisas, ela vai entulhando, vai fechando as minas dos poços. E aqui está falando dos poços que Abraão havia cavado. Existem poços que os nossos antepassados deixaram para nós. Que Abraão deixou para nós, que Paulo deixou para nós, que José deixou para nós. Poços que foram abertos para que a gente fosse abençoado. Mais recentemente, estou falando de 180, 200 anos atrás, homens e mulheres de Deus saíram das suas nações para vir aqui ao Brasil pregar o Evangelho para nós. Pessoas que deixaram suas famílias para vir para cá, pagar preço por nossa causa. Pessoas que se despediam das famílias, sabendo que nunca mais ia ver a família por nossa causa. Meu pai, na fé, era tradutor da Bíblia. Ele deixou sua terra. Ele veio morar no interior de Goiás. Lugar muito difícil. E estive lá com ele depois. E lá na aldeia, sua esposa ficou grávida. E a sua primeira filhinha morreu na aldeia. Pessoas que pagaram preço para que a palavra chegasse nas nossas mãos. Quantas versões da Bíblia você tem em casa? Eu devo ter umas 40 e poucas versões. Cada versão dessa é um trabalho. Tempos atrás eu estava na Bolívia, em Cochabamba, e houve uma conferência de tradutores da Bíblia. Eu falei, eu quero ver isso aí. Porque é ave rara.
é bicho em extinção. Porque uma tradução, hoje nem tanto, mas uma tradução leva uma vida. É você grafar a língua, colocar gramática naquela língua, e depois da gramática pronta, aí começa a tradução. Isso leva dezenas e dezenas de anos. Uma pessoa que quer fazer isso, ela renuncia a todo e qualquer projeto. Essa Bíblia que está na sua mão custou vidas de pessoas. São poços que não podem ser entulhados. Valorize a Bíblia que você tem em casa. E se tem mais de uma versão, valorize o dobro. Se tem 3, valorize o triplo. Agradeça a Deus por cada versão que você tem, que alguém deu a vida para trazer essa versão para você, colocando uma linguagem que você pudesse entender. Amém? Amém. Não deixe esse poço entulhar. Versículo 13: cavaram, pois, o servo de Isaac naquele dia, e acharam ali o quê? O que é que diz o versículo 19? Eu não sei quantos aqui cavaram poços. Alguém que já cavou poço? Não. Muito bom, né? Né, César? Eu já cavei poço aqui em Conquista. Lá, anos 57, anos 58, e a gente encontrou rocha. E é complicadíssimo. Gás, faísca, explosão, tudo isso está envolvido aí. Cavar poço significa, amados, trabalhar para que em algum momento apareça um olho d'água. Estou falando da palavra. Você não pode ler a palavra com preguiça. Você tem que cavar. Eu comentei ontem com os irmãos, não sei quantos conheceram Christian Shen, um profeta chinês que morou aqui no Brasil. Ele dizia o seguinte, que para você entender um texto da Bíblia, para poder pregar, você tem que ler no mínimo 30 vezes o texto para você entender o português. Quando você entende o português, você abre espaço para o Espírito Santo lhe ensinar alguma coisa. Mas nós vivemos num século onde as pessoas não gostam de ler. Estou certo ou errado? Lá no nosso meio, com os obreiros, a leitura não é opcional. Quando eu gosto de um livro, eu compro assim, de 50, de 100, de 150, de 200 livros. E dou para os pastores. Estou não, vendo. Olha, sua leitura do mês é essa aqui. E o preço é esse. Passa o Tinder, vai. Tem que ler, amados. Tem que ler. Principalmente a Escritura. Tome tempo com a Escritura. Ah, mas eu não estou entendendo. Não tem problema. Leia. Leia para conhecer a Bíblia de forma panorâmica. Leia para Deus falar com você. Amém? Leia. Ah, mas eu não estou entendendo. Quem faz a gente entender é o Espírito Santo. Mas você tem que dar material para ele. Um dia um pobre infeliz chegou para mim e pediu que eu orasse por ele, que ele ia fazer prova. Ele falou, já minha mãe vai fazer prova. Você pode orar por mim? É uma prova muito complicada. Eu falei, oro. Senhor, em nome de Jesus, faz esse rapaz lembrar de tudo que estudou. É que tem gente que pensa que Deus faz mágica. Não lê, não estuda e quer ter revelação na hora da prova. Mas não tem mesmo. E o zero é muito bem feito. Eu não podia falar bem feito, né? Mas é por aí. Leia a palavra. Leia a palavra. Elas testificam do Senhor. A palavra revela Jesus Cristo. A palavra gera fé no seu coração. Desentulhe esse poço. Desentulhe isso. Ah, mas eu leio e me dá sono. É, mas a novela não te dá sono, né? Ah, não tem gente que vê novela aqui, desculpa.
o filmezinho lá, a da Record pode, né? O filmezinho lá não dá sono, né? Teve um obreiro que chegou para mim e falou: Jamil, eu não consigo ler. Eu durmo. Ele falou: você dorme vendo noticiário? Não durmo. Você dorme lendo jornal? Não durmo. Então você vai ler. Uma página por dia, mas você vai ler. E eu estava ali no pé dele. Gente, você não sabe como eu sou chato. Às vezes tem hora que nem eu me aguento. E eu falei: você vai ler. Você leu hoje? Como é que foi a leitura? Sabe o que aconteceu com ele? Ele passou a gostar de ler. Se tornou um vendedor de livros. Leitura é hábito. Assim como a gente gosta de malhar, os músculos têm que malhar o cérebro. Tem que tomar tempo com a leitura. Amém? Amém. Por isso que fala que eles cavaram. Tem que cavar. Tem que cavar. Vai chegar um momento que vai saltar da palavra para você uma verdade de Deus. Amém. Mas cava o poço. E aí eles cavaram. O que aconteceu? Os inimigos vieram contra eles. Não pense que você não vai ter oposição. Aliás, há uma doutrina evangélica que diz que se tiver dando qualquer problema, não é de Deus, porque as coisas de Deus sempre correm assim. Eu não sei onde isso acontece. Me dá o endereço para eu ir lá. Não é assim. Toda ação tem uma reação no mesmo sentido, em direção oposta. Essa é uma lei espiritual que as pessoas chamam de lei de física. Todo movimento que você faz em relação ao que Deus quer, isso vai gerar uma força contrária. Acostume-se. Meu pai na fé dizia que só peixe vivo nada contra a corrente. Peixe morto é levado. Você não pode ser levado. É esforço. Esforça-te, seja homem. Esforça-te, seja uma mulher de valor. Amém? Amém. É esforço. Você não ganhou nada de bom na vida sem esforço. Ah, não, esquece. Eu ia falar que uma coisa, mas não vale a pena. Eles tomaram o poço, aquele que foi cavado. E como é que é o nome do poço? Versículo 20. Que significa? Contenda. O poço passou a ganhar o nome da circunstância. Aí eles cavaram mais outro poço, versículo 21. E aquele poço foi chamado de Sitna, que significa oposição. Gente, é normal a oposição. É normal. E como é que a gente vai se fortalecer? Não é pela oposição. Não é enfrentando a oposição. Como é que diz o pensamento? Tempos fáceis, homens fracos. Como é que termina? Difícil e era homem forte. Aí está. É isso mesmo. E aos pais eu digo: não facilite a vida dos seus filhos. Eu conheço uma família que tem uma renda maior do que o McDonald's. Os filhos trabalham com os pais. E eles vieram para visitar Panagá, a organização que trabalha com os afegãos. E os filhos estavam achando que os pais iam pagar passagem deles para o Brasil. Aí quando me perguntou: pai, você comprou meu passagem? Eu falei assim: eu não. Eu tenho dinheiro para mim. Os meninos tiveram que pagar a passagem. Ricos como são. Mas o pai não dá não, tem que trabalhar. Tem que tirar pena de frango, fazer qualquer coisa. Tem que merecer. Não facilite a vida dos seus filhos. E foram cavando. Versículo 22, partindo dali, cavou outro poço.
e não confiaram sobre ele. Por isso chamou de Reobote, que significa lugar amplo. Lugar amplo. Quando você porfia por entrar pela porta estreita, quando você porfia por entrar pelo caminho estreito, lá dentro a coisa se torna ampla. Mas você tem que passar pelo lugar estreito. E esse lugar estreito é estreito para que você não leve nada. É só você. Esse lugar estreito tira de você o que você não precisa, que você não deve ter. O Reobote. Você quer chegar no Reobote? Trabalhe, lute e cave poços. Amém? Amém. E não deixa entulhar. Partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram por aquele poço. Versículo 23. Depois subiu dali a Beceba. O que significa Beceba? O poço dos 7 juramentos. Por quê? É o poço onde Abraão fez uma aliança com Abimeleque e matou 7 ovelhas. E cada ovelha era um juramento de um proteger o outro. Quando você cava o poço certo, vem proteção para você. Deus lhe protege com as alianças dele. Aleluia. Ele desentulha os poços. Desentulhe o poço da sua relação com Deus. Desentulhe o poço do seu compromisso com o Senhor. Compromisso com a igreja de Deus. Não deixa nada entulhar. Porque esses poços da nossa vida, a vida com a igreja, a vida com os irmãos, vida de oração, vida de leitura, vai fazer jorrar de nós a fonte para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Mas há necessidade da gente não permitir que o diabo entulhe de novos poços. Talvez ele não venha para você com uma pá carregadeira e jogando terra no poço. Talvez ele venha com um pozinho daqui, com um pozinho dali, com outra coisinha dali, e vai trazendo pouco a pouco. Até quando a gente percebe que aquele olho d'água, que a vida em de nós secou. Tem quanto tempo que você não sente a água brotar de você? Tem quanto tempo que você não sente que pessoas bebem da água de Deus na sua vida? Você está aqui para isso. Amém. Amém. Glória a Você Deus. está aqui para isso. Amém. Eu tive uma experiência viajando no norte, onde hoje é Tocantins, fomos visitar uma aldeia. E era uma terra, areia, era pura areia. 27 quilômetros. E eu era encarregado de levar um instrumento que a irmã tocava, um acordeon daquele bem grande. Eu era o auxiliar dela. Tocava nada. Eu levava o acordeon na cabeça. E eu naquele areião todo, eu comecei a achar ruim com a irmã. Meu Deus do céu, essa mãe não podia tocar flauta? Uma gaita. Não ia fazer o mesmo efeito? E eu parei para pensar. Mas podia ser o piano de cauda. Eu me lembrei das noites de vigília em Belo Horizonte. Aquela noite linda, aquela lua maravilhosa. Eu disse, Senhor, onde me mandares, irei eu. Um romantismo fantástico. Aquela lua bonita, aquela noite fresca. Agora com o acordeon de 120 baixo na cabeça, num sol terrível. Eu me lembrei que eu cantava para Deus isso. A gente não percebe como os cânticos são cobrados depois. Sim ou não? Gente, você me perdoa, mas tem um cântico e eu tenho muita dificuldade. Desculpa se vocês cantam ele, tá?
Eu vou embora amanhã mesmo, então. É por ele que eu tenho gasto a minha vida. Vocês conhecem esse canto? Não? Meu Deus do céu, como é que a gente tem gasto a vida? Tomando sorvete no McDonald's, para cima, para baixo, gastando a vida. Desculpa, mas eu não canto, não. Porque eu sou daqueles que economizam a vida, que retém, que guarda. Deus pede, eu dou assim 5%. Eu sou dizimista, dou 10% da minha vida para Deus. Eu não sei se vocês cantam, tá? Se cantam, por favor, me perdoe. Mas a gente tem que cantar a verdade. Amém. A gente não pode cantar nada. Raciocina comigo. Você mentir para Deus cantando, falando para Ele uma coisa que a gente não é e não faz. Por menos que isso, Ananias e Safira morreram. Bem menos. Não compreende, amados? Deixa eu voltar para a viagem. 27 quilômetros no avião. E o pior, a gente não levou água. Mateus não levou nem um cantilzinho. 27 quilômetros no sol. Quer dizer, loucura refinada. Chegou uma hora que a sede bateu. Aí vimos assim um regatinho no meio da mata. Chegamos lá, aquele óleo por cima da água contaminada. Continuamos andando. Até chegamos numa casinha bem simples, ali na beira da estrada. Aí paramos lá, pedimos água. A mulher trouxe um copo cheio de água, com fauna e flora, dentro daquele copo. Gente, que água deliciosa. Meu Jesus. Que água deliciosa. Você tem sede de Deus? Amém. Sim. Você tem sede de Deus vivo? Amém. Como a coça. Suspira pelas águas. Assim em minha alma é contigo. Vamos desentulhar os poços, queridos? Amém. Para a glória de Deus. Amém. O que está entulhando na sua vida? Se a gente pudesse agora, eu gostaria que você fizesse assim um scanner na sua vida agora. Deus, quais os poços da minha vida que estão entulhados? Quais os poços que eu entulhei ou que eu deixei ser entulhados? E eu quero, Senhor, que o Senhor desentulhe hoje. Amém. Alguns poços vão demorar um pouco para ser desentulhados por causa do decorrer do tempo e das muitas coisas que nós colocamos. Prioridades erradas, alianças erradas, compromissos errados, planos errados. Mas, amados, Deus vai nos ajudar. Deus está conosco e vai nos ajudar a desentulhar os poços, até que de nós saem rios de água viva para aqueles que estão ao nosso redor. Glória a Deus. Você pode orar, você pode curvar sua cabeça. Se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Mas, por favor, amados, vamos